Fechada com você, fechada com a verdade. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Começamos agora e vamos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Estou aqui com Danilo Capucci, no comando técnico da nave Bandeirantes, timaço de Gil Kleber. Tá aí o nosso Capucci, que apesar da chuva está extremamente disposto. Tem muita gente preguiçosa aqui, mas o Capucci tá firme, cara. Tá firme e forte. Há um friozinho, né? Aquela coisa toda, típico de Semana Santa, né? Vamos em frente e colocar a partir de agora o timaço de Carlos Batista com as manchetes desta quinta-feira de chuva na região de Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Zagueiro finalista do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, Sérgio Rafael tem pré-contrato com a Ponte para disputar a Série B. Macaca aguarda fim da decisão contra o Flamengo para a chegada do reforço. Da preparação para o Campeonato Brasileiro, o elenco participa de palestras e recebe orientações sobre arbitragem. Concorrência tenta atrapalhar a negociação do Guarani com Luan Dias. Liberado pelo Água Santa para seguir treinando em particular, Meia também tem proposta do Goiás. Apesar da concorrência, a diretoria Alviverde segue otimista em fechar com um atleta. O Everson Quintana, zagueiro uruguaio que estava na Lusa, foi oferecido ao Guarani. Porém, alto salário pedido é entrave na negociação. Das 4 melhores campanhas da primeira fase, todas foram eliminadas nas quartas de final da Série A2 do Paulista. São Bento, Ferroviária, São José e 15 de Piracicaba ficaram pelo caminho. Noroeste, Juventus, Velo e Portuguesa Santista avançam à semifinal e disputam as 2 vagas na elite do futebol paulista. Santos vence Red Bull Bragantino por 3-1 na Neoquímica Arena e volta à final do Paulistão após 8 anos. Peixe abre boa vantagem, sofre pressão, mas Giuliano decide em Itaquera. Alvinegro Praiano aguarda o vencedor entre Palmeiras e Novo Horizontino para conhecer o adversário da decisão do Paulistão. Fluminense aguarda a liberação do Chelsea para avançar por Thiago Silva. Presidente Mário Bittencourt reafirma desejo do tricolor em contar com o zagueiro, que ficará livre no mercado a partir de julho, caso não renove com a equipe inglesa. Bandeirantes. Estou nesse pré-feriado, estou aguardando a sua mensagem. Mande ela para cá, de texto 97102-1493. Participe do programa. A sua mensagem é muito importante pra gente. 97102-1493.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Paulistão da Série A1. Ontem, jogando na Neoquímica Arena, o Santos venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1 e garantiu vaga na decisão da competição. O segundo finalista sairá hoje no confronto entre Palmeiras e Novo Horizontino, 9h35 no Allianz Parque, com transmissão pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Ontem também amistoso realizado no Paraná. O Corinthians venceu Londrina pelo placar de 2-0. Tivemos nesta quarta-feira também a definição dos semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A2. Ferroviária e Juventus empataram por 0-0 no tempo normal, mas nos pênaltis o moleque travesso venceu a Ferrinha por 3-1. Quem também garantiu vaga foi o Noroeste, que venceu o São Bento em Sorocaba por 2-1. A Portuguesa Santista também está classificada 1-1 diante do 15 em Piracicaba, como havia vencido a ida por 2-1, ou melhor, 3-2, garantiu vaga na semifinal. Quem também está classificado é o Velo Clube, que venceu o São José por 2-1, repetindo o resultado do primeiro jogo. Agora serão 2 jogos nas semifinais. Noroeste pega a Portuguesa Santista, o primeiro jogo em Bauru, o segundo em Santos, além do confronto entre Juventus e Velo Clube. Primeiro jogo na Rua Javari e o jogo da volta em Rio Claro. Quem passar dos respectivos confrontos, estes dois times estarão na Série A1 de 2025. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, seguindo em frente aqui com o programa, com as mensagens. CH e o Caio Dantas, vem ou não vem? Esse atleta já está no brinco? Acho que tem gato na tuba, hein? Manuel Bugri, não é? Vamos aguardar, né? Como diria aquele. Será que a diretoria e o CA do Guarani estão com uma amnésia coletiva a ponto de terem esquecido as falhas de Alan Santos e Ryan? Contratem 2 zagueiros titulares, pelo amor de Deus. É o Erivelton. Concordo com você, Erivelton.
CH, como informado ontem, os times da Série B terão 50% de aumento pela participação no campeonato. Agora a pergunta: Marconato continuará sem contratar ou irá continuar com a criatividade em CH? Carlos do Castelo. Eu espero que ele mude o curso das escolhas que ele fez ultimamente, porque as contratações últimas foram um verdadeiro desastre. Vamos continuar acompanhando aqui, né? Mesmo com a boa campanha no Paulistão, na minha opinião, o Brigatti deveria organizar o time de forma que não sofresse tanto, mesmo o time sendo limitado. Não dá para entender certas escolhas durante os jogos. Tomara que na Série B isso não aconteça, Alê. Tomara, meu amigo, tomara mesmo. Em algumas partidas realmente não deu para entender as escolhas do treinador. Fala Batata de Rio Preto, depois daquele vexame contra o Palmeiras, fiquei desanimado com a Ponte, pois todos os anos só vexames. A única coisa que me alimenta é o esforço do Marcos Rebelin em colocar a casa em ordem depois daquele bando de falsos pontepretanos usurparem a macaca. Abraço. É sério que o Guarani não consegue trazer o zagueiro que estava na milionária Portuguesa sem calendário por conta do alto salário? É brincadeira. Imagina o nível dos zagueiros que virão após o primeiro dia. Tony do Cartório. É o seguinte, o zagueiro gringo foi oferecido para o Guarani. O Guarani em nenhum momento acabou declarando, e as nossas fontes não confirmaram o interesse do Guarani. Ele foi oferecido, que é diferente. Bom dia, que vergonha o 15, mais um ano na fila, pelo amor de Deus. Aproveitando hoje, estou fazendo aniversário. Manda um alô pra mim, Zé Carlos. Um abraço, Zé Carlos. Tem a vinhetinha de parabéns aí pro Zé Carlos, ô meu caro Capucci? Eu acho que vale, né, cara? Parabéns, Zé Carlos. Felicidades. Muita saúde pra você, Zé Carlos do Jardim Bandeiras. Tá fazendo aniversário hoje. Um grande abraço pra você e felicidades, viu, Zé Carlos? Seja muito feliz, afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. É só ligando para cá, pro telefone. Não adianta ligar para cá, porque não dá para atender, não tem nem aparelho para atender, gente. Tá bom? Matheus Silva e Edson vão ser emprestados com a chegada do Joilson, Sérgio Rafael, não sei. Leandro de Rezende. 11h44 agora. É hora da ponte na ponte. Tá chegando ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está nesta preparação, disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E são duas frentes, na verdade, né? Uma comandada pelo técnico João Brigatti, comissão técnica, auxiliar Fernando Alcântara, dentro de campo, nos treinamentos aí visando a competição. E a outra frente da diretoria, presidente Marco Eberlin, o próprio técnico João Brigatti, nos contatos visando contratações de jogadores para a sequência da temporada. A Ponte já anunciou reforços, outros estão por vir. O próximo da lista deve ser um reforço importante para a zaga. Zagueiro Sérgio Rafael está disputando o Campeonato Carioca, está na final do Campeonato Carioca, né? Vai jogar pelo Nova Iguaçu contra o Flamengo. São duas partidas que vão decidir o Campeonato Carioca. Nova Iguaçu, a grande surpresa, a grande sensação do campeonato. Despachou o Vasco na semifinal e agora vai pegar o Flamengo. O Sérgio Rafael já tem um pré-contrato com a Ponte para a disputa da Série B. Assim que terminar o Campeonato Carioca, assim que chegar ao fim o campeonato, o Sérgio Rafael deverá ser apresentado à Ponte Preta para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vem credenciado, né? Foi titular praticamente durante todo o campeonato, tendo boas atuações com a camisa da Ponte Preta. É um reforço importante para a zaga, para o sistema defensivo. Agora a Ponte Preta trabalha ainda na contratação de mais um meia, né, para ter aí um substituto à altura do Elvis, e também busca reforços no sistema ofensivo. Tem o Vinícius, tem também o Matheus Regis, conta com a permanência do Gé, mas quer pelo menos mais uma opção para o seu sistema ofensivo. Um pedido do técnico Brigatti. É a Ponte Preta que está se preparando. Série B do Campeonato Brasileiro é a próxima competição. Esta que deve começar no fim de semana do dia 21 de abril. CH. Muito obrigado, Vlad. Tem muita gente perguntando aqui sobre a qualidade dos reforços. A gente vai saber com a bola rolando, né, cara? Como é que o Brigatti vai encaixar, como é que ele vai escalar, como é que ele vai construir o jeito da Ponte jogar.
São reforços, são jogadores interessantes, que têm um currículo recente interessante, bom. Mas vamos ver na prática, né, como é que as coisas acontecem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sidão Ponte Pretano, que tá dizendo que o 15 é uma Ponte Preta piorada. Um abraço para você. O Darley do Anchieta tá dizendo que o Red Bull, quando precisa desencantar, pipoca, final da Sula, agora no Paulista. É estranho, não é verdade? Não, não é verdade. Nos últimos meses, não sei se anos, mas meses, o Red Bull ele está focando as suas forças na estruturação, né? E o investimento no time de futebol diminuiu um pouco. A hora que terminar todas as reformas que eles estão fazendo em estádio, infraestrutura, vocês se preparem porque o negócio vem pesado. Vem pesado. Mas eles lá estão muito satisfeitos com o trabalho, não é? Matheus Silva e Edson vão ser emprestados. Eu não tenho essa informação, meu caro Leandro de Rezende. Por enquanto não temos essa informação, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para Itupeva, para pujante Itupeva, que cresce a cada dia. E tá lá o Murilo, a Júlia, o Murilinho, todo mundo sintonizando a Rádio Bandeirantes. Um beijo no coração de vocês. Tá chegando o Tigrão? Tá na ponta da linha? Então, falando da Ponte Preta, bom dia para você, Tigrão. Um abraço a você, CH, um abraço aos amigos do Nossa Área. Esse zagueiro, Sérgio Rafael, foi muito bem no Nova Iguaçu. Tanto é que o Nova Iguaçu eliminou o Vasco da Gama em 2 partidas, é o finalista. Vai decidir o Campeonato Carioca contra o Flamengo. E o Sérgio Rafael tá aí com pré-contrato assinado com a Ponte. Eu acho uma boa. Eu acho uma ótima contratação. A Ponte precisa de jogadores para o setor e a vinda dele poderá, sem dúvida nenhuma, dar aí, né, uma opção a mais para que o João Brigatti possa fazer as suas opções e reforçar o sistema defensivo, seja para jogar com 2 zagueiros, seja para jogar com 3 zagueiros. Ele, aliás, usou essas 2 fórmulas aí ao longo do Campeonato Paulista, às vezes com 2, às vezes com 3, mas a grande verdade é que nos melhores momentos da Ponte dentro da competição, fora, claro, a partida das quartas de final contra o Palmeiras, aconteceram com a escalação utilizando 3 zagueiros. Então, pré-contrato assinado, deve decidir lá com o Flamengo em 2 jogos, e daqui a pouco deve estar por aí o jogador, que realmente foi uma grata surpresa, uma boa revelação. Aliás, como grata surpresa é a excepcional campanha do Nova Iguaçu dentro do Campeonato Carioca. A Ponte vai aí se armando, todas as especulações ou informações extraoficiais, eu prefiro assim, que a Bandeirantes deu de jogadores que a Ponte estavam atrás. A Ponte oficializou ontem, antes de ontem, né? E o elenco, me parece que se não tiver nenhuma baixa importante daqui para frente até o início da bezona do Campeonato Brasileiro, me parece que vai ter consistência. Me parece que as reposições estão sendo boas, os jogadores que vieram da Inter de Limeira, enfim, do próprio São Bernardo, e aí a Ponte vai se ajeitando, vai se arrumando, vai pontualmente contratando com os pés no chão, sem fazer loucuras, mas trazendo jogadores que são exatos e pontuais e precisos para ir suprindo lacunas importantes que o elenco teve ao longo do Campeonato Paulista. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todo mundo pelas mensagens, nosso muito obrigado. Me perdoem aqueles que eu não consigo atender. Graças a Deus são muitas mensagens, a gente sorteia aqui na medida do possível, vai lento. Mas para aquele que não conseguiu ouvir a sua mensagem, que mandou aqui, teve a atenção de mandar a mensagem de texto para a gente, o nosso sincero, muito obrigado. 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. O trepidante está de volta. Está meio insatisfeito, né? O torcedor ferrenho do 15 de Piracicaba. E o 15 só empatou com a Santista e mais uma vez, na fase final, não chega à fase mais importante do campeonato e vai continuar na Série A2. Que sina! Fala, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que ainda espera concretizar a negociação com o atacante Caio Dantas.
mas desde o começo a gente tem falado, né? Tem mais gente de olho, tem clubes interessados também na contratação do jogador, um deles o Goiás. Goiás, que foi eliminado do Campeonato Goiano, demitiu o técnico Zé Ricardo, tem interesse na contratação do Caio Dantas aí para a sequência da temporada, também vai disputar, assim como o Guarani, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani também recebeu uma oferta do zagueiro Jefferson Quintana, zagueiro uruguaio, atualmente na Portuguesa. Ele foi oferecido ao Bugre, mas tem um entrave salarial, né? O salário dele é muito alto. Ele foi revelado pelo Peñarol do Uruguai, tem 1,92 m, jogou no Racing de Ferrol da 2ª divisão da Espanha. É um jogador aí de qualidade, mas a questão financeira precisa ser tratada, até porque o Guarani não quer e não pode extrapolar o teto estipulado de salários para a Série B. Outro jogador que está sendo sondado pelo Guarani, CH, é o atacante Gustavo 25. Ele está emprestado ao Goiânia, tem seus direitos ligados ao Centro-Oeste SAF, tem 28 anos, 1,93 m. No ano passado, ele fez 14 jogos pelo Centro-Oeste, marcou 8 gols. Atualmente pelo Goiânia tem média de meio gol por jogo. É um jogador muito interessante. Também tem outros clubes interessados, né? Goiás, CRB, Chapecoense estão de olho nele, mas claro, o Guarani confia aí nessa possibilidade de acertar com o Gustavo 25. Por enquanto não houve nenhum tipo de proposta, né? Apenas uma sondagem, mas é um jogador que pode pintar como novidade também no Guarani. O Bugre, que trabalha com o técnico Claudinei Oliveira, armando e montando, preparando o time para a estreia na Série B, mas ainda trabalha também na possibilidade da contratação de mais 4 ou 5 nomes para começar o campeonato em busca do acesso à elite do brasileiro, CH. E precisa, né? Se não contratar, precisa. Se não contratar, fica complicado. Mas o Guarani tá correndo atrás, tem história do Luan Dias agora, porque parece que o Goiás está querendo atravessar o negócio. O Guarani continua otimista na contratação do atleta. Só o tempo vai dizer realmente quem vai ganhar essa queda de braço. O Guarani ou o Goiás para ter o Luan Dias. De volta, o Tigrão agora para comentar o Guarani. Fala, Tigrão. Não é uma boa notícia, né? Essa de que tem gente tentando atravessar a negociação do Guarani com o meia Luan Dias. Especificamente aí, conforme acabamos de noticiar, o Goiás estaria tentando furar aí a negociação. É do mercado, tá dentro. Se a negociação não foi fechada ainda, sempre existe uma brecha, sempre existe uma vulnerabilidade para que alguém tente furar o negócio. O Luan Dias, nós já falamos várias vezes dele aqui, parece que no Água Santa ele vai bem, parece que aquele clube tem a cara dele, parece que lá ele se sente à vontade, mas quando saiu para outras equipes onde, diga-se de passagem, a pressão é muito maior, como na Ponte, como no Santos, torcidas extremamente exigentes, o jogador deu uma murchada. Não sei porquê, não há um fundamento técnico, não há uma explicação científica, mas a verdade é que o jogador fora do Água Santa parece que ele se intimida um pouco, ele não consegue ter a mesma desenvoltura técnica e física que tem na equipe de Diadema. Vamos ver, eu acho que se vier no Guarani ele joga, porque amadureceu um pouco mais, porque vem aí, lógico que credenciado por uma bela campanha nesse Campeonato Paulista que ainda não terminou, e eu acho que é uma posição que o Guarani precisa, mesmo porque nem Chay e nem Regis conseguiram resolver o problema nesta competição estadual, onde o Guarani já foi eliminado, onde ele não atua mais. Eu acho uma boa, sim, apesar de fazer essa ressalva de que ele às vezes é um jogador um pouco instável, mas tecnicamente é muito bom, às vezes dá uma sumida, dá uma apagada, parece que cai o disjuntor dele, mas mostrou amadurecimento, parece que evoluiu na carreira com relação, por exemplo, àquele momento que nós o vimos mais detalhadamente na Ponte, onde efetivamente ele não foi bem. Só que agora tem concorrência na parada e eu espero que o Guarani consiga, com habilidade, com relacionamento de mercado, com inteligência, ganhar essa parada aí do Goiás e trazer o jogador para reforçar o setor de criação, o setor de meia ofensiva do Guarani dentro do próximo campeonato que está aí batendo as portas.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos, além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas para destacar que nesta quinta-feira o Palmeiras recebe o Novo Horizontino em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola às 9h35 no Allianz Parque. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O provável Palmeiras de Abel Ferreira com Everton no gol, Marcos Rocha, Lua ou Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael Veiga e Piquerez, Hendrick e o artilheiro do Paulistão, Flaco Lopes. No Horizontino, de Eduardo Batista com Jordi no gol, César Henrique, Luiz Felipe, Giovani, Chico e Heverson, Rômulo, William Lepo, Marlon e Vagninho e Neto Pessoa. Apita o jogo Edna Alves Batista com Daniel Luiz Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza como assistentes. O árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Góes. 9h35 desta quinta-feira, a bola rola no Allianz Parque. Tem Palmeiras e Novo Horizontino semifinal do Paulistão. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e voltamos amanhã. Se Deus quiser, às 11h30 da manhã, apesar do feriado, mas estaremos trabalhando sim, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Até lá. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.